Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Aqui é o professor Ronaldo, prepare-se para a aula, pegue seu caderno e anote as informações. Muito bem, primeiro que nós temos aqui é a visão geral da atuação do sistema digestório. Resumidamente, nós podemos dizer que a função principal possibilita a nutrição humana. E essa nutrição ela pode ser dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a ingestão, onde eu coloco o alimento na boca. A segunda é a digestão, que pode ser duas, a mecânica e a química. Depois é a absorção, quando este alimento é absorvido, diminuído e transformado em nutrientes. E a última é a eliminação. Então nós vamos ver uma visão geral do sistema digestório. Então vamos lá. Para uma visão geral do sistema digestório, nós vamos falar primeiro dos órgãos, que são esses aqui que nós vamos na tela: boca, faringe, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Tá? Mas não são só esses, tem outros. Nós precisamos de glândulas anexas, que são glândulas salivares, vesícula biliar, o fígado e o pâncreas. Note, nós não vamos falar de cada um deles especificamente, porque não é o objetivo, é a visão geral do sistema digestório. Aqui tem uma foto bem simples do sistema digestório com todos os órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, glândulas salivares, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, ok? Então, aí eu não disse na sequência, mas você pode pegar, começando pela boca, que é o número 1, depois o 2, glândulas salivares, 3, faringe, 4, esôfago, 5, estômago, 6, fígado, 7, pâncreas, 8, intestino delgado, 9, intestino grosso, 10, reto e 11, ânus, que é o final do sistema digestório humano, né? Ele é completo, com boca e ânus. Aqui nós temos falar da ingestão. Como é que acontece a ingestão? Primeiro, você leva o alimento até a boca, obviamente, né? Desde pequeno que você sabe disso. Depois, o que acontece? Você vai mastigar quando você começa a ter dentes, né? Você vai triturar o alimento em pedaços cada vez menores, o alimento cada vez menor. E a última etapa seria a deglutição, você vai engolir. Mas morreu aí a digestão? Não, aí está começando o processo. Bom, uma pergunta: por que a comida engolida não vai para os pulmões? E professor, o que tem a ver pulmão com alimentação? Tudo tem uma relação muito estreita. Não vai por causa de quê, minha gente? Então, se nós olharmos bem aqui nessa foto, nesse corte aqui da cabeça humana, nós vemos aqui uma secção bilateral, dividindo o corpo em 2 lados. O lado que está mostrando aqui tem uma partezinha que impede que o alimento não vá para o pulmão. Alguém sabe qual é, minha gente, dessas partes aqui? Quem chuta aí? Quem já ouviu falar? É a epiglote. Essa pedaço de tecido que está apontado aqui, ela fecha passagem da laringe quando você está se alimentando, tá? Porque se você abri-la, ela pode levar o alimento à traqueia, o que não é um caminho correto do alimento. Você vai, obviamente, se engasgar. Por isso que quando algumas pessoas falam quando estão comendo, ou tentam falar, acabam tendo o que a gente chama de engasgo. E a digestão, como é que ela acontece?
Bom, digestão seria, como eu disse lá no início, é a transformação, a quebra dos nutrientes em substâncias absorvíveis pelo corpo. Essa quebra, como eu disse, é de duas maneiras, a mecânica e a química. Bom, e aí nós temos mais coisas aqui. Essa digestão também acontece de maneira química, que são enzimas digestivas. As enzimas digestivas são substâncias capazes de promover a digestão de algum nutriente. Olha, para o nutriente ser aproveitado para as células, ele precisa ser reduzido a minúsculos pedaços, diria nanômetros pedaços, bem pequenos, para entrar dentro da célula. Determinados nutrientes não podem entrar na célula de tamanho natural, eles têm que ser, e as enzimas o digerem para serem capazes de serem absorvidos. Um exemplo dela é a bromelina, que digere proteínas. Proteínas são muito importantes para o nosso corpo, para os cabelos, para a pele, para o sangue. Todas têm necessidade de proteínas. As enzimas estão presentes também na saliva, no amido e também no estômago, no suco gástrico. Olha só aí, o alimento entrando, chegando até o estômago e ele vai ser quebrado, digerido em pedaços cada vez menores. Se eu ampliar essa foto, eu vou ter aí um exército de bactérias benéficas que existe no nosso intestino, que ajudam a nossa digestão, transformando aqueles alimentos em coisas úteis e coisas não úteis, que depois serão eliminados, como a gente vai ver lá na frente. Bom, a ingestão ainda tem a ajuda da bile. O que é a bile? É um líquido que atua como detergente natural, que fragmenta os lipídios que ingerimos em minúsculas gotas que se emulsificam, quer dizer, amolecem, dão uma reduzida nos alimentos, facilitando a ação das enzimas que digerem os lipídios. A bile também é produzida pelo fígado, produzida pelo fígado e armazenada num lugarzinho chamado vesícula biliar. Uma observação: a função do fígado na digestão é produzir a bile, tá? Muito bem, vamos mostrar aqui a imagenzinha da bile. Esses órgãos, o maior aqui, cor de vinho ou vermelho, é o fígado. É um dos órgãos mais principais que nós temos no corpo humano. Nós temos aí o estômago em roxo, quase roxo, né? E essa verdinha com amarelo é a bile, tá? Olha onde é que ela fica, entre o estômago e o fígado. E tem aquela função que a gente disse ainda agora, emulsificar, né? Quer dizer, quebrar as moléculas de gordura, facilitando a nossa digestão, né? No frango ou na galinha tem que ser retirado, porque se deixar, azeda o frango todinho, né? A ingestão ainda, nós temos a ação do pâncreas e do duodeno. Você está vendo aqui do lado o desenhozinho, né? O que faz o pâncreas e o duodeno? Liberam enzimas. As enzimas aceleram a digestão, minha gente. Entendam isso? Elas completam a transformação das partículas de amido, proteínas e lipídios. Claro, tudo para facilitar a absorção pelo corpo. De onde é que vai atuar o amido? O amido vai dar a energia, a proteína, a sustentação, lipídios, no amortecimento do corpo, das gorduras. E a absorção, que é quando ocorre o aproveitamento, vamos dizer assim, dos nutrientes que nós nos alimentamos, tá? Então vamos lá. A absorção ocorre principalmente no intestino. Se liga aí. A absorção acontece principalmente no intestino. Como ocorre isso? A absorção acontece no intestino delgado.
Na parede do intestino contém vilosidades que são formadas por pequenas estruturas chamadas microvilosidades. Vou já mostrar o desenho para vocês. E o que acontece? A parede do intestino fica como se esticasse, se fosse um negócio ondulado, né? Cheio de dobrinhas. Essas dobrinhas esticam e puxam, vamos dizer assim. Ricas em vasos sanguíneos, os nutrientes absorvidos passam para o sangue. E aí, aumentam, né, a capacidade de absorção dos nutrientes. Essas velocidades têm essa função. Aumentar a superfície de absorção dos alimentos. E por que é importante absorver os alimentos? Por que é importante mastigar bem os alimentos? Justamente para reduzir o tamanho. Se você reduz o tamanho do alimento, ele é mais bem absorvido e é mais bem utilizado pelo sistema digestório. Olha só as vilosidades e as microvilosidades. Nós colocamos aqui os desenhos pequenos, depois ampliamos para você mostrar para vocês aí, ó, apontando essa setinha aí, ó, tipo uma agulha apontando um monte de dobras que ele tem, né? Se ele fosse esticado, é justamente para ter essa capacidade de absorção. Bom, e esse desenho, você sabe o que é? O nome já está dizendo, intestino grosso. A função do intestino grosso é a reabsorção da água e a formação das fezes. Nossa flora intestinal produz vitaminas K e B12. Qual é a função? Por que tem que formar a fezes? Porque tem alimentos que não foram absorvidos, ou não foram transformados em nutrientes, ou não são úteis. O que não é útil é eliminado. Veja como o sistema digestório ele é bem equilibrado, não é? Vejamos aqui então, ó, a absorção, a formação das fezes. É importante, desde bebezinho você faz isso. Ao chegar no intestino grosso, o bolo alimentar que se transforma em bolo fecal são as fezes. Todo mundo faz, todo mundo vai ao banheiro. E é importante todo dia ir ao banheiro. Senão você não vai todo dia, ou tem semanas para ir ao banheiro, tem um problema. Tem o intestino preso. Tem que tomar algum medicamento ou comer mais vegetais para ajudar na digestão. Bom, e o que acontece nas fezes? Ela há água e materiais que já foram ingeridos ou absorvidos pelo organismo. Qual a função do intestino grosso? Retirar a água, formar um bolo fecal e eliminar, que é aqui, ó. Ah, muito bom. Aqui, finalmente, nós chegamos na eliminação. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. E ao chegar no reto, as fezes sairão na evacuação. E qual é a importância das fibras na dieta? Justamente porque ela ajuda a formar esse bolo fecal, né? Facilita a digestão. Fica mais consistente, se movimenta mais rápido e evita a prisão de ventre. É importante comer os vegetais. Nós não digerimos a celulose dos vegetais, mas ela é importante para a formação e evitar a prisão de ventre, né? E aqui nós temos um processo dos alimentos, eu não vou ler para vocês, tá? Mas fica aí como dica para vocês. Sugiro que você anote cada etapa aqui, reproduza esse esqueminha aí no caderno. Ele tem aí a fonte de pesquisa e quem fez esse quadrinho, tá? Leia com bastante calma, anote e escreva. Bom, era mais ou menos isso, galera, que a gente queria dizer para vocês sobre a visão geral do sistema digestório, tá certo? E até a próxima. Faça os exercícios, ok? Tchau!